Vamos botar um ponto final em todos os ativismos do Brasil. Todos os ativismos do Brasil. Todos os ativismos do Brasil. Eu nunca tive o sonho de ser ativista. Na verdade, meu sonho sempre foi ser cineasta. Eu não lembro de nenhum momento em que eu não tenha pensado em ser cineasta. E eu acho muito estranho quando as pessoas dizem pra gente que a gente é ativista pra lacrar, pra ganhar dinheiro. E eu acho que o ativismo, ele chegou, acho que na infância, porque eu tava vendo essas fotos, esse daqui sou eu, quando eu era bem novinho, e eu lembro que muito provavelmente deveria ter alguém muito parecido com a ministra dos Direitos Humanos agora, tipo a Damares, ou então alguém muito parecido com Bolsonaro, dizendo que homossexualidade era doença. É doença. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. Dizendo que a gente faz a escolha porque eu tenho certeza, porque eu sou gay, e eu tenho certeza que não foi essa a escolha que eu fiz. Que é uma essência, que eu nasci dessa forma. E aí, vendo essas fotos, eu vejo que eu não ria, eu não sorria. Eu era uma criança que não sorria. Essa é a pior. E eu não sorria porque era muito chato ser criança, era muito sufocante ser criança. Muito provavelmente alguém muito filha da puta deve ter falado para várias crianças e para vários professores que a homossexualidade era uma doença, então nos anos 90 era um saco ser uma criança gay. As pessoas perguntavam, é menino ou menina? E era um saco. E a primeira lembrança de violência que eu tenho, eu não tava nem na primeira série, eu não tava nem no pré. Que foi quando um moleque, eu estudava numa escola particular porque minha mãe era faxineira, e aí os moleques não deixavam jogar futebol, e o moleque, do cabelo de tigelinha assim, eu lembro o cabelo dele, porque, o cabelo dele era a representatividade de beleza pra mim, e eu lembro que ele não me deixava jogar, e ele me deu um chute no pau. Eu lembro do sangue coagulado na minha cueca, eu lembro dos médicos puxando a minha cueca. E se eu fosse ativista, ou se tivesse alguém ativista, com certeza teria detectado que aquilo era uma violência contra a minha essência. Porque eu ainda não me conhecia como gay, mas as pessoas já diziam que eu era gay. E no pré, continuou. A violência era mais explícita. E eu lembro que a galera já me chamava de bicha, de macaco, de fedido, enfim. E devia ter uns 6 anos, 7 anos. E as crianças me empurraram contra a guia, né? Eu bati com a boca na guia e eles chutavam o meu rosto. E o nervo do meu dente de leite, eu não sei o que acontece, mas ficou preto. E os dentes começaram a ficar pretos, porque as raízes, eu não sei, ocorreu alguma coisa estranha com a raiz. E os dentes caíram e os permanentes nasceram, todos tortos. Eu tinha dente no céu da boca, eu tinha um canino no céu da boca. E eu fiquei 3 horas numa sala de cirurgia, tirando raio do dente do céu da minha boca, por causa da violência que, muito provavelmente, repito, pessoas como Damares e Bolsonaro estão introjetando na cabeça da população que agora acha que tem aval para tratar a homossexualidade como uma escolha. Agora eu pergunto para vocês, será que eu realmente escolheria sofrer toda a violência que eu sofri? Eu não era ativista, muito provavelmente a coordenação e os professores da escola não tinham a mínima noção de sexualidade. Os meus pais, obviamente, não eram ativistas. Eu realmente acho que deveria ter algum ativista ali, mas não tinha. Mas o cinema sempre esteve ali, o cinema sempre esteve me guiando, e aí eu me fechei nesse mundo. Eu não gostava de me comunicar com as pessoas, eu ficava assistindo televisão, eu ficava alugando filmes na locadora,
porque era o cinema que me tirava desse mundo, sabe? No cinema eu ia para vários lugares, vários mundos que me possibilitavam ser feliz. E aí eu comecei a ter uma capacidade incrível de criar mundos. E eu escrevia em cadernos as minhas histórias. E na época eu lembro que para ter uma dessa daqui, eram 24 parcelas de R$100. E o valor que eu pagaria nela se fosse hoje seria tipo 21 mil reais. E eu fiz isso. Eu trabalhei 2 anos para pagar uma câmera dessa. Mas eu não era ativista, eu acreditava na meritocracia. Eu acreditava que se eu tivesse uma câmera, que se eu conseguisse fazer uma faculdade, eu conseguiria ser um diretor de cinema, eu conseguiria ser um roteirista, e eu conseguiria realizar todos os meus sonhos de ver um filme meu numa tela de uma televisão. E eu fiz todo o caminho que um roteirista, que um cara que quer trabalhar com audiovisual faz. Demorei, porque eu só consegui entrar na faculdade com 24 anos no Belas Artes por causa de uma bolsa. Porque eu ralei pra caralho pra conseguir essa bolsa. E eu entrei na faculdade. E eu era um dos melhores alunos da faculdade. Só que eu não era ativista. Eu acreditava na meritocracia. Porque eu fiz todo o caminho que a sociedade pedia que eu fizesse. Mas antes de entrar na faculdade, eu andei 3 horas a pé. 3 horas a pé. 1h30 para ir e 1h30 para voltar para fazer cursos lá no centro da Serraria, que fica 1h30 a pé andando para estudar cinema. E quando eu cheguei na faculdade, graças a essas oficinas, eu já sabia muita coisa. E eu acreditava na meritocracia. E eu acreditava no esforço. Eu andava 3 horas a pé, cara. Não é possível que isso não valha de nada. Estudei, ralei, entrei no mercado de trabalho, tinha vários roteiros manuscritos, escrevi um livro, Sempre Amigos. Essa história nasceu de um roteiro cinematográfico de um garoto que descobre a própria sexualidade. E aí eu escrevi um livro, porque eu achei que se eu me esforçasse bastante para escrever um livro, talvez eu conseguiria fazer um filme dessa história. E eu acreditava na meritocracia, eu não era ativista. Até que um dia, nas várias madrugadas que eu trabalhava, um diretor de cinema e publicidade não gostou de um trabalho que fez, e ele achou que o fato de eu não ter feito da forma que ele queria, dava para ele o aval para me chamar de macaco. Obviamente eu processei, fiz uma conciliação, e a conciliação era a coisa mais tranquila do mundo. Era só falar para todas as pessoas da empresa que o preconceito racial existe. Que a gente precisava dialogar sobre aquilo. E eu já era ativista. Porque se eu não fosse, talvez eu deixaria passar. A pessoa honrou o compromisso que ele fez em frente ao conciliador? Não. É isso que eles fazem. Aliás, é tudo que eles não querem fazer. Dialogar com um cara negro, gay e periférico. Mas eu era ativista. Eu já era ativista. O ativismo não é uma profissão, nem tampouco lacração. O ativismo é a abertura dos nossos olhos para problemas que durante muito tempo ninguém queria falar. E isso salva vidas, isso salva sociedades, porque a partir do momento em que você consegue estudar que não é só a sua história, eu posso estar contando a minha história, mas é a história de milhares e milhões de pessoas como eu, que são parecidas, a partir do momento que você começa a estudar isso, você começa a ver que as coisas começam a acontecer na sua vida. Eduardo Meirelles é o nome dele. Sobrinho de um dos maiores diretores de cinema do Brasil, que dirigiu um filme chamado Cidade de Deus, mas que infelizmente poucos negros tiveram possibilidade de continuar atuando na área. E eu confesso para vocês que se não fosse a tecnologia, eu teria entrado para as estatísticas das violências. Eu seria o negro violento. Porque a partir do momento em que você trabalha, em que você rala, em que você acredita na meritocracia e alguém ofende a sua essência, a sua cor, dá vontade de ir pra cima. Dá vontade de socar a cara. Isso aqui salva. Eu gravei a conversa. E foi isso que me salvou de não ser
o preto violento. Durante a vida, a gente passa por situações em que a gente normatiza tudo isso. Ah, tudo bem, foi no calor do momento, mas você já xingou alguém de branco? Não. É essa que é a diferença. É essa que é a grande diferença do racismo estrutural, do racismo social, do racismo no ambiente de trabalho. Eu descobri que a chance de eu conseguir realizar os meus sonhos era de apenas 2% no Brasil. Eu descobri que o número de negros em agências de publicidade e produtoras é muito pequeno. E eu descobri que muito provavelmente, se não fosse o ativismo, eu seria muito provavelmente o cara que corre a vida inteira em busca de uma meritocracia que infelizmente nunca vai chegar. Eu estaria normatizando toda a violência que eu sofri desde a infância, achando que a culpa era minha. Eu estaria frustrado por não conseguir realizar os meus sonhos. E o ativismo me fez perceber que eu, você, nós podemos sim mudar as coisas. Isso se a gente não permitir que as pessoas continuem nos calando. Meritocracia? Não acredito. Eu acredito que com uma insanidade absurda eu consegui, trazer essa camiseta lá do Canadá, do Toronto Black Film Festival. E não foi com a ajuda daqueles que estão no poder, foi com a ajuda dos negros. Foi com a ajuda da Nathalie Neri, que mobilizou um batalhão de pessoas a me ajudar. Foi com a ajuda do Lázaro Ramos, que só me viu uma vez na vida, em 2016. E um ano depois me chamou para ir para Rio Content Market, para vivenciar uma experiência que talvez eu nunca teria dinheiro para pagar. E ele não me conhecia. Mas isso eu devo ao ativismo. Meu sonho de fato era ser cineasta, e eu me transformei cineasta, não nos moldes que eles queriam que eu me transformasse. Eu me transformei num cineasta graças ao ativismo. É por isso que eu sempre digo, ninguém nasce com o sonho de ser ativista, mas todo mundo nasce com um sonho. E nós temos que fazer o máximo para realizar esses sonhos, sendo representatividade. Que a minha história motive você a não desistir dos seus sonhos. Energia positiva sempre.